Bom, Já está acabou, no ar. estamos online. Muito boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui na Fundação Astrogildo Pereira, na Biblioteca Salomão Malina. Nós estamos aqui hoje, essa noite, eu, Marcos Oliveira, professor Alberto Ágio, professor Vitor Miciato, para falar sobre os 50 anos da Unidade Popular. Então, é um evento que visa pensar esses 50 anos não a partir de uma nostalgia, mas pensar esses 50 anos naquilo que aquelas questões que estiveram na Unidade Popular, estiveram no governo Allende, na medida que essas questões podem contribuir para pensarmos a política no século XXI, pensarmos as questões e os dilemas que afetam a contemporaneidade. Então, esse evento se chama a Unidade Popular 50 anos depois, exatamente por isso, porque ele nasce desse desejo, ele nasce dessa vontade de repensar a unidade popular, de repensar os dilemas e os problemas que existiram naquele momento e ver como eles podem nos ajudar ou não a pensar a nossa política contemporânea. E tenho aqui ao meu lado duas pessoas importantíssimas para discutir esse tema, e dizer que é uma mesa muito afetuosa também, porque estamos aqui dois orientadores, dois orientandos e um orientador. Então, eu e o Vitor, nós somos pessoas muito em débito sempre com o pensamento do Alberto Ágio, seguimos uma linha de pensamento muito parecida e, portanto, ficamos sempre muito felizes em estarmos os três aqui. Enfim, então, apresentando eles para vocês, nós temos aí o professor Alberto Ágio, professor da Unesp Franca e também autor do livro Democracia e Socialismo, que analisa exatamente a experiência chilena. Do outro lado, nós temos aí também o professor Vitor Miciato, professor do Colégio Mackenzie, em Brasília. Ágio fala de São Paulo, Vitor fala de Brasília, eu falo de Uberaba, Minas Gerais. Vitor é professor de História, professor do Colégio Mackenzie e também desenvolveu uma tese de doutorado sobre o comunismo no Chile e o comunismo no Brasil, que também foi lançado um livro que se chama Caminhos Invertidos, né, Vitor? Ou é Caminhos Cruzados? Caminhos invertidos. Às vezes eu falo caminhos cruzados, mas é caminhos invertidos. Pois é, eu sempre me confundo se é um ou outro. Mas é caminhos invertidos. Então, o comunismo no Brasil, no Chile, né? Isso. Então é isso. Então nós estamos aí muito bem amparados nessa noite para tratar sobre esse tema, sobre a unidade popular. Marcos Sorrilha já está aí nos acompanhando. Enfim, então espero que todos nós tenhamos aí uma boa noite de debate. E aí passo a palavra para o Ágio para ele complementar um pouco a minha introdução. Bom, boa noite a todos, boa noite ao Vitor, prazer em estar de novo aqui numa conversa online, por internet, como não pode ser de outro jeito, e ao Marcos Vinícius, agradecendo então à FAP por ter possibilitado esse encontro. E esse encontro é motivado pela efeméride, agora do 4 de setembro, que lembra os 50 anos, né, da vitória eleitoral de Salvador Allende, representando a unidade popular no Chile, e a partir dessa vitória eleitoral que Salvador Allende depois seria confirmado no Congresso chileno como o presidente eleito democraticamente pelo povo, não é? Na medida em que a Constituição chilena exigia que aqueles candidatos que não alcançassem, né, ou o candidato, melhor, que não alcançasse a maioria absoluta dos votos, ele teria que ser ratificado pelo Congresso chileno. E foi nesse intervalo, né, de 60 dias entre a vitória eleitoral e a posse do Allende pelo Congresso, que foram dias aí tumultuosos, que nós estamos aqui, 50 anos depois, passando por eles e vamos acompanhar durante todos esses anos, em sequência, até 73, quando ocorre o golpe militar, em 11 de setembro de 73. Portanto, são quase
ou exatamente 3 anos, aí, nesse contexto de 3 anos, de setembro de 70 a setembro de 73, que nós registramos historicamente o período da Unidade Popular. Bom, por que é importante isso? É importante porque a Unidade Popular, tendo Salvador Allende como seu presidente, se propunha a realizar um projeto que depois viria a ser tratado, estudado, definido e redefinido como a via chilena ao socialismo, que era um projeto que pensava construir o socialismo pelo caminho da democracia, mantendo as instituições democráticas, o pluralismo, a liberdade de imprensa, as eleições, a alternância no poder, etc, etc, etc. Então, havia uma concepção por parte da Unidade Popular e de Allende de que esse caminho era um caminho possível no Chile. Bom, esse caminho era algo muito diferenciado de toda a história das esquerdas no mundo ocidental. Então, nós teríamos que lembrar que, pouco antes, né, o único país que tinha, na América, avançado para o socialismo era Cuba, e isso foi feito através de uma revolução pelas armas. Então, foi feito através da via armada e não da via democrática, eleitoral, da disputa pluralista do poder. Então, o caminho cubano exercia muita influência naquele momento. Não só o caminho cubano era um caminho bastante diferente daquilo que o Allende e a Unidade Popular se propunham a fazer, pelo menos em termos retóricos, pelo menos em termos de programa escrito e sancionado por aquelas forças políticas, mas esse caminho Allende também era diferenciado do que foi a clássica Revolução Bolchevique de 1917 e depois todas as outras revoluções, de alguma maneira vitoriosas, que foi pelo caminho das armas, como a chinesa, depois a guerra a Segunda Guerra Mundial e o leste europeu derrotando o nazismo e impondo regimes de influência soviética, expandindo aquilo que se imaginava até então como a Revolução Mundial. Logo depois da guerra, né, em 49, vem a vitória chinesa, então o maoísmo aparece como uma outra referência de revolução, né? Ainda que houvesse alguma diferenciação nesse contexto todo revolucionário, antes da Revolução Cubana, né, o Allende era diferente de tudo isso. Diferente, portanto, da Revolução Cubana, diferente de todas as outras histórias revolucionárias. Era a ideia de chegar ao socialismo pela democracia, que era algo absolutamente inovador, vamos colocar assim, não do ponto de vista teórico, de formulação, mas do ponto de vista prático, uma vez que o Allende tinha vencido as eleições, e isso passaria a estar em curso depois que ele toma posse, por conta de que essa situação viria a ser uma situação muito complicada, na medida em que, na campanha eleitoral e logo depois da vitória, né, sabia-se claramente que os Estados Unidos iam se colocar contrário de maneira muito dura a essa experiência chilena, né? Aí é um tema que nós poderíamos conversar sobre e acho que nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Bom, claro que por ser uma coisa tão inovadora, não é? Fora do Chile,
aparece, então, essa expressão, a experiência chilena. Ou seja, na Europa, nos Estados Unidos, né, ou mesmo no Brasil, né, falar em experiência chilena era estar se referindo a essa situação que se armou no Chile, que é a vitória de uma coalizão comunista, socialista e com mais outras forças de representação um pouco menores, mas que se propunha a realizar o socialismo. E, naquele momento, realizar o socialismo significava, efetivamente, em primeiro lugar, estatização da estrutura produtiva, mas não estatização integral da estrutura produtiva. Então, a Unidade Popular propunha uma área, né, de produção social que tivesse empresas do Estado, empresas mistas e até empresas privadas. Essa era uma questão, é um programa econômico que era compatível com aquilo que se pensava na época, tanto do ponto de vista dos socialistas, quanto do ponto de vista dos estruturalistas, dos economistas mais keynesianos, etc., da própria CEPAL, que tinha a sua estrutura de análise da economia latino-americana, que imaginava o fundamental que cada país desenvolvesse a sua indústria própria, desse condições a que a estrutura econômica avançasse nesse sentido. Então, em primeiro lugar, estatização. Segundo lugar, um aporte social forte em defesa das classes populares. Então, aí tem uma diferenciação muito importante que é preciso chamar a atenção. Nos processos revolucionários, como eles vêm de guerra, de luta violenta por armas, toda a economia se desestrutura. Então, a ideia é de que a economia decresce muito para depois entrar numa fase de recuperação e reestruturação. No caso da Unidade Popular, o governo, vencendo as eleições e se estabelecendo como responsável pela direção econômica, ele tinha também que dar uma resposta. A economia tinha que ter um plano social. Então, os planos sociais frente à habitação, frente ao emprego, frente ao consumo, mais diretamente frente à subsistência dos mais pobres. Então, um programa como 1 litro de leite para cada criança era muito importante do ponto de vista de uma resposta da Unidade Popular, do Salvador Allende, para aquela sociedade. Então, já aí tem uma diferença muito grande. Podia se pensar em estatização, mas a economia não podia se desestruturar. E esse foi um grande problema durante esses 3 anos, evidentemente por conta também da oposição que Allende iria sofrer nesse período. Mas, sinteticamente, essa experiência chilena era um desafio para todos, um desafio para todas as esquerdas do mundo que se inteiraram do que estava acontecendo no Chile. O Allende tinha a ver com a social-democracia europeia? Não tinha muito a ver, inclusive ele gostava muito de marcar essa diferenciação. A ideia de um socialismo latino-americano foi sempre muito presente no discurso allendista, na sua postura. O Allende nunca quis se ver e nem deixava se ver e nem discursava no sentido de que ele era um social-democrata, mesmo um social-democrata mais à esquerda, como existia na Europa, no Partido Francês, digamos, nas outras formações, na Alemanha, nos países escandinavos, etc., etc. Então, o Allende não estava alinhado com a social-democracia europeia, ainda que não fosse, obviamente, inimigo da social-democracia europeia. Em relação à União Soviética, obviamente,
os soviéticos entenderam que aquela era uma experiência possível. Os soviéticos tinham defendido as tais vias nacionais, ou seja, o movimento comunista internacional que a União Soviética liderava propunha esses caminhos nacionais. E a União Soviética apoiou Allende, sem dúvida. Especialmente apoiou porque o Partido Comunista Chileno era um dos partidos mais soviéticos dentro do movimento comunista internacional. Então, as relações eram muito estreitas entre esses partidos. Os soviéticos ainda pensavam em termos conservadores, imaginando que o Allende seria uma etapa da chamada Revolução Nacional Democrática e que, em algum momento, haveria a necessidade de uma ruptura da instalação de um regime socialista. Mas os soviéticos não forçavam muito essa diferenciação, embora defendiam essa perspectiva, o que diferenciava de Allende e de alguns setores da Unidade Popular. Em relação à China, obviamente, a distância era um pouco maior, não se pensava de maneira nenhuma numa guerra popular prolongada, os chineses não tinham uma grande influência no Chile, nem nos seus partidos comunistas, e nem mesmo o Allende tinha uma perspectiva meio que a lá algumas esquerdas latino-americanas que pensavam, vamos dizer, latino-americana, algumas esquerdas europeias que tinham uma certa idolatria pelo Mao Tse-tung no final dos anos 60. A diferenciação com Cuba é clara, mas, anote bem, a relação de Allende com a Revolução Cubana é uma relação muito complexa, muito densa. O Allende foi o primeiro líder de esquerda a visitar Cuba logo depois da Revolução, porque ele estava na Venezuela e na posse do Rômulo Bittencourt, e imediatamente voou para México e Cuba, e era encantado com a Revolução Cubana. Ele mesmo colocava essa questão de que o destino do Chile era o mesmo destino de Cuba, só que por caminhos diferentes. Essa formulação é uma formulação clássica dos discursos e das entrevistas do Allende. Muitas vezes o Allende forçava esse polo de se parecer bastante com Cuba pelo destino que se queria alcançar, e às vezes forçava o outro polo, que era mostrar que o caminho no Chile seria diferente. Então, tudo isso forma um caldo de cultura dentro da cultura política da esquerda latino-americana, que vai ser debatida de maneira muito intensa conforme o governo Allende seguia, e especialmente depois que o Allende é derrubado em setembro de 73. Então, nos chama a atenção hoje, né, por conta do quê? Por conta de que as forças progressistas, que naquele momento viam o caminho Allende, viam a experiência chilena com muito bons olhos, né, elas, de certa forma, se frustraram por conta do golpe de 73 e do fim da experiência chilena. As outras forças que sempre disseram que o Allende, no fundo, era um reformista e que ele deveria passar logo para a Revolução, quando vem o golpe de 73, elas, no fundo, reafirmam a sua posição de que sempre estiveram certos de que esse caminho ao socialismo pela democracia é algo impossível, é algo ilusório, etc., etc., e, de certa maneira, atuaram desde sempre e continuam atuando agora, mostrando que o caminho escolhido pelo Allende era pura ilusão reformista.
essa disjuntiva permaneceu por muito tempo. Veio a ditadura, supera-se a ditadura nos anos 90 com governos democráticos, e logo depois disso há um conjunto de vetores na historiografia sobre a unidade popular e sobre o próprio Chile, que nós poderíamos dar algumas pinceladas por aqui depois, para não entrar tanto no tempo dos meus colegas aqui. Para finalizar, eu digo o seguinte: Allende, como figura histórica, do meu ponto de vista, é uma figura ambígua, uma figura que tem uma determinada trajetória política, histórica e política, que o leva a ter uma crença na democracia chilena, é efetivamente um republicano, né? É um homem que pensa o Estado de Direito e a necessidade desse Estado dar respostas sociais. Do ponto de vista ideológico, ele é essa figura ambígua entre o tema da revolução e o tema da democracia. Isso acabou gerando, na própria experiência chilena, uma espécie de enigma, né? Que nunca foi resolvido, porque vem o golpe e isso cai tudo por terra. Essa perspectiva fracassa, e seria bom discutir esses dois termos que marcam a experiência chilena: a derrota e o fracasso, como um fracasso de um governo que se propôs a fazer uma revolução que, de toda forma, bem vista, era uma perspectiva impossível, né, de ser realizada. Eu creio que há um movimento hoje da literatura sobre o tema que tenta resgatar, meio que anacronicamente, depois, se alguém quiser, eu explico isso, os chamados movimentos sociais, a classe operária, etc. e tal, dentro desse processo do governo Allende. Essas interpretações, elas são interpretações que buscam resgatar aquelas formulações revolucionárias, evitam criticar o Allende pelo seu reformismo, mas, no fundo, pensam exatamente isso, e que agora, frente ao grande movimento social que existe no Chile contra as permanências do pinochetismo, etc., buscando uma sociedade democrática pós-pinochetista, essa nova literatura, né, tem marcado muita presença. É algo que nós poderíamos discutir. Eu acho que, como introdução, isso está bem. Já estou vendo que tem aqui várias perguntas, mas eu passo a palavra ao Marcos Vinícius. Beleza, muito obrigado, acho. Inclusive, se já quiser responder as perguntas, acho que elas já estão bem dentro do debate aí, a gente já não perde o fio da meada. Tem uma pergunta aqui do Marcos Sorrilha, e também tem uma pergunta do Arthur Linhares Bezerra. O Sorrilha pergunta aí: e o Fidel nutriu o mesmo amor pela via chilena? Então, o Fidel Castro visitou o Chile, como nós sabemos. Eu tenho até um artigo publicado, né, em alguns lugares. Ele visitou o Chile e o Chile restabelece relações diplomáticas com Cuba. Há um conjunto de problemas nesse restabelecimento, ia ficar muito longo dizer aqui, mas o Fidel Castro não está nada de acordo com o caminho escolhido pelo Allende. O Fidel Castro vê Allende como uma sombra, né, para a Revolução Latino-Americana. O Fidel Castro, essa visita do Fidel Castro de mais de 20 dias é uma visita desestabilizadora. Ela ocorre no final de 1971, né? O Fidel Castro vai a vários lugares no Chile. Não é uma visita típica e característica de um presidente num outro país, é uma visita de um líder revolucionário
que vai definir o Chile como um processo revolucionário e não como uma revolução, como queriam os comunistas e os socialistas chilenos, que falavam da Revolução Chilena. Então, o Fidel define como um processo revolucionário que, no fundo, fracassa. Quando Allende morre, se suicida, na verdade, né, mas não importa, ele está batido militarmente dentro do palácio, né, e logo depois recebendo a família Allende, ou parte dela, em Havana, numa praça, faz um discurso falando da morte guerrilheira de Salvador Allende, que, no fundo, tem mais ou menos o sentido de que Allende não viveu como um revolucionário, mas morreu como um revolucionário, e inventa que o Allende morreu metralhado pelas forças armadas que entraram no palácio depois do bombardeio. Eu digo inventam porque os médicos que estavam com Allende, pelo menos alguns deles, já estavam lá em Havana e sabiam como foi o suicídio do Allende, e declararam isso lá e declararam depois, mas importava para o Fidel, com a filha guerrilheira do Allende ao lado, a Tati Allende, importava para o Fidel criar essa espécie de morte guerrilheira do Allende, o que não é verdade. Essa questão atravessou, né, o tempo. Os chilenos no exterior acabaram ajudando a fazer um filme chamado Chove Santiago, que tem essa cena, precisamente, do Allende sendo metralhado pelas costas dentro do palácio. Né? O filme, quem quiser ver, está aí, Chove Santiago, é uma versão castrista da morte do Allende. Né? Então, o Fidel, mesmo antes do golpe, o Fidel escreve uma carta ao Allende, essa carta é hoje conhecida, dizendo que, no final das contas, o Allende precisava decidir o que fazer. Essa carta é parece, 29 de julho de 1973, depois das eleições, num momento de grande tensão, uma tentativa de golpe, e o Fidel diz que o Allende tem que ficar do lado daqueles que sempre defenderam a classe operária, os trabalhadores chilenos, etc. e tal, que o Fidel não deveria aceitar acordo nenhum, porque esse acordo iria levar à derrota do processo. No fundo, em julho de 73, o Fidel aposta numa saída armada e o regime cubano manda armas. Né? Hoje se sabe claramente que existia um arsenal de armas leves, evidentemente, na embaixada cubana. Isso é narrado num livro chamado Las Armas de Ayer, do Max Marambio, que era um membro do MIR, a embaixada cubana, que, aliás, foi o único lugar de troca de tiros durante o golpe. Quer dizer, nos dias seguintes ao golpe de Estado, o 11 de setembro, em função da luta que aqueles que estavam dentro da embaixada cubana lideraram contra o ataque dos golpistas de 73, que houve? Houve um tiroteio. É o único lugar que está narrado que houve tiroteio, houve resistência armada. Como dizem os chilenos, balaceira. Né? Uma balaceira que depois foi aplacada e conseguiu-se retirar as armas da embaixada cubana e elas foram enviadas ao MIR. Né? Então, Fidel não morria de amores, muito pelo contrário, em relação à experiência chilena. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Arthur Linhares, que ele pergunta se Allende era um marxista que utilizava métodos revisionistas. Que o Allende era um marxista, não há dúvida. Enfim, o Allende teve debates sobre isso em vários
em vários contextos, isso está registrado. Tem um longo vídeo de discussão com Regis Debray, tem um longo vídeo de discussão com o próprio Fidel Castro, quem quiser ver, está no YouTube isso. O Allende não era um teórico, o Allende era um político. E, como um político, tem um discurso desse campo, né, desse contexto linguístico, que é a definição da sua identidade e como essa identidade se projeta dentro das circunstâncias políticas para alcançar o poder, manter o poder, fazer acordos políticos. Acordos, não se trata de corruptela, de corrupção, acordos políticos, que era uma coisa que Allende estava muito acostumado, porque o Allende, depois de ser ministro da Frente Popular em 1939, o Allende é deputado e senador por toda a vida até ser eleito presidente da República. Então, métodos revisionistas, eu acho que tem gente que define que o marxismo, na sua história, é cheio de revisionismo. Então, digamos assim, o Che Guevara é um marxista, mas é um marxista revisionista, porque o Che Guevara é revisionista em relação a Lenin. Na Revolução Guevarista não há partido, há um grupo armado que faz o lugar de partido, né? Ela é mais movimentista, a Rosa Luxemburgo é mais movimentista, e é uma revisionista. O Kautsky era outro revisionista, mais parlamentarista. O Gramsci poderia ser chamado de revisionista, e o Lenin também é um revisionista em relação a Marx. Então, essa conversa de revisionista é uma coisa muito antiga, né? Eu não leio assim essas coisas. O Allende era um revolucionário, um líder político revolucionário, pensando que a revolução era a construção do socialismo, mas que acreditava que essa revolução poderia ser feita por propostas de reformas. Ele era um reformista, era um reformismo revolucionário, como certa vez o Carlos Nelson Coutinho o caracterizou, né? Falando do Allende, falando do austromarxismo, falando de outras correntes que não eram nem revolucionárias como a dos bolcheviques, do trotskismo, etc., mas eram revolucionárias pela perspectiva final, ainda que fossem reformistas do ponto de vista prático da ação política. Bom, beleza. Muito obrigado, Ágio. Depois nós voltamos aí com você. Agora, então, passo a palavra aí para o Vitor Miciato. Fica à vontade aí, Vitor. Opa! Estão me escutando bem? Confirma, Marcos? Sim, ouvindo bem. Perfeito, então. Só vou ajeitar a câmera aqui. Se acabar a bateria, eu já vou para o outro celular. Tá certo? Porque esse aqui tem uma imagem e um áudio melhor. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer pelo convite da Fundação. Tá certo? É um prazer muito grande estar podendo falar sobre Chile aqui com vocês. Dar meus boas noites aí para o Ágio, para você, Marcos. Tá certo? Mas, repito também, é um grande prazer estar debatendo a experiência chilena, que na minha fala irá, depois dessa explicação do Ágio sobre como tudo aconteceu, né, no que diz respeito à unidade popular, pensar um pouco a trajetória da experiência da unidade popular nesses últimos 50 anos, para além do Chile, né, e tentar trazer para vocês o que significou essa experiência para o mundo político latino-americano e também para o mundo político ocidental, tá certo? Então, embora a fala assim, via chilena ao socialismo ou experiência chilena, o próprio livro do Ágio, Democracia e Socialismo, ele já inaugura, a meu ver, uma chave interpretativa de América Latina e interpretações brasileiras originais
sobre a América Latina, que terminam, Marcos, inclusive agora com a sua obra, né, que é todo... Lógico que quando se está escrevendo Democracia e Socialismo, ali ao final dos anos 80, início dos anos 90, é impossível que o Ágio tenha tido a dimensão que teria essa chave interpretativa de América Latina para além dos seus trabalhos, né? Então, basta ver, por exemplo, que Brasil afora, nós temos diversos acadêmicos que fizeram mestrado e doutorado com ele, que ligaram essa chave interpretativa de América Latina a partir de Democracia e Socialismo. E que chave interpretativa que é essa? Tá? É a chave interpretativa do reformismo político. É a chave interpretativa da esquerda democrática. E é a chave interpretativa dos estudos da influência gramsciana no mundo acadêmico brasileiro, que já tinha uma experiência com Carlos Nelson Coutinho, Luiz Werneck Viana, Marco Aurélio Nogueira, Gildo Marçal Brandão, mas que todos esses tiveram seu foco principalmente na problematização do Brasil, enquanto Estado, enquanto república, enquanto nação, enquanto redemocratização. Mas com o Ágio você tem uma chave interpretativa de América Latina dentro dessa escola de pensamento que nós podemos dizer que quem inaugurou foi Carlos Nelson Coutinho. Então, transcendendo e acrescentando novos autores e novas influências, eu diria que Democracia e Socialismo ele vai influenciar uma leitura brasileira, original, sobre o Peru, sobre o México, Uruguai, e aí eu posso falar de diversos movimentos na Argentina, na Venezuela, outros trabalhos no Chile, e aí inclui o meu trabalho, que são todos, mais do que, a palavra não é nem devedores, a palavra é que vão dar continuidade a esse projeto de interpretação reformista para a América Latina. E por que eu estou enfatizando muito isso? Porque isso está dentro de um campo de disputas intelectuais, políticas e acadêmicas. Disputas essas que muitas vezes se colocam dentro de um campo de interpretação democrática e também de uma interpretação fora daquela linha de interpretação sobre imperialismo na América Latina. Então, é o olhar da América Latina para o mundo, assim também como o olhar da América Latina para dentro. Tá certo? As suas possibilidades, os seus caminhos e descaminhos. Tá certo? Então, eu estou situando esse debate dentro dessa trajetória. Tá certo? E aí, a experiência chilena, ela nos mostra o seguinte, ela é uma experiência fracassada. Allende, ele, assim como Getúlio Vargas, ele comete um suicídio político, um suicídio físico e um suicídio político para preservar uma tentativa de identidade, de transformação política. Eu não estou comparando Vargas com Allende em termos de pensamento, projetos políticos, mas em termos de ação política limite para a continuidade dos seus projetos. Então, percebam bem, embora a Unidade Popular tenha sido uma experiência de 3 anos, extremamente complexa, polarizada no seu interior, em que o partido de Allende não era o partido que apoiava ferrenhamente Allende, para se ter uma noção do tamanho da complexidade da experiência chilena, e o seu fim, que decorreu de um ataque, de um bombardeio ao Palácio de la Moneda, tá certo? E numa transformação radical do Chile, tá? Uma transformação que vai além do sistema político vigente. É uma transformação do próprio homem chileno, da própria mulher chilena, da própria sociedade chilena. Ali é um recorte revolucionário, tá certo? O neoliberalismo no Chile é um recorte revolucionário. Isso é uma revolução de verdade. Assim como foi, por exemplo, a Revolução Bolchevique em 1917. Revolução no sentido de transformação radical de uma sociedade. E
essa experiência fracassada da unidade popular, ela não é uma experiência que vai se encerrar, mas é uma experiência que vai servir de exemplo e que vai servir como inspiração para transformações no pensamento acadêmico, no pensamento intelectual e no pensamento político. Então, eu vou começar com o próprio Chile. Quando a unidade popular é recortada, é tirada do mapa, o Partido Socialista, que possuía uma linha mais guevarista, uma linha mais radical, insurrecional, ele vai, ao longo das décadas de 70 e 80, transformar a sua ideia política, transformar a sua doutrina política, transformar principalmente a sua estratégia política. Então, se Allende se suicida em 1973, ao final da década de 80, são os socialistas, em aliança política com democratas cristãos, que estarão na linha de frente do projeto de concertação chilena, que, ao contrário do que se imaginava por parte do Partido Comunista ou de alguns intelectuais mais radicais, vão vencer o plebiscito do No em 1988 e vão propor ao Chile uma redemocratização pacífica, democrática de verdade e, pasmem, mantendo a Constituição que foi estabelecida no regime autoritário do governo Pinochet, por conta de como o neoliberalismo de fato se impregnou na sociedade chilena. Portanto, a concertação legitima a modernização que ocorreu ali na ditadura de Pinochet. Esse é o paradoxo mais interessante que o Ágio está escrevendo ali nos anos 90, talvez consciente ou não, mas que ele está vivendo aquele momento de redemocratização da sociedade chilena, da sociedade brasileira, que também passa por o que alguns chamam de uma redemocratização pactuada, tá certo? Mas, independentemente de dizer se isso foi correto ou não, Brasil e Chile se colocam para o mundo e para si, a partir das suas redemocratizações, enquanto países que vão atravessar 30 anos de crescimento econômico e desenvolvimento social, independentemente dos posicionamentos políticos aqui e acolá. Tá certo? Então, o Chile, a partir dos anos 80, é um Chile completamente revolucionário, transformador, se comparar, por exemplo, com a Argentina. Se você comparar o que era a Argentina no século XX e o que é o Chile no século XXI, há uma inversão de papéis em termos de modernidade, em termos de modernização. Portanto, a unidade popular ela foi derrotada, mas a sua experiência ela se frutificou. Então, eu estou dando exemplo para vocês do que aconteceu no próprio Chile, que serviu de lição para os radicais e revolucionários, de que é no mundo da política, é no mundo da luta democrática, em que vai se assentar a vitória e que vai se assentar a estratégia de uma nova sociedade. Tá certo? E isso quer dizer o seguinte, quando eu falo isso: negociações políticas, compreensão do que que são os grupos conservadores, legitimação do sistema que funciona, que modernizou o Chile e que agora está em crise, mas que modernizou o Chile, que é o que muitos chamam, que eu discordo desse, mas o que muitos chamam de neoliberalismo. A mesma coisa no Brasil. Tá certo? O que houve no Brasil foi uma vitória da resistência democrática, em consonância com várias lideranças de várias estirpes, conservadoras, republicanas, progressistas. Em outras palavras, o partidão estava com o MDB. É a vitória da democracia, em negociação com sociedades modernas que são complexas. Não são sociedades que se dividem à esquerda ou à direita. São sociedades extremamente complexas, tradicionais e, ao mesmo tempo, modernas, religiosas e, ao mesmo tempo, defensoras de um republicanismo tradicionalmente ligado à Revolução Francesa.
Então, esses momentos da história são muito importantes para compreendermos como a unidade popular, a experiência da unidade popular, mesmo derrotada, ela serviu enquanto inspiração para o Brasil, para o Chile e também para o eurocomunismo na Europa. Não foi o eurocomunismo que influenciou a unidade popular, mas a derrota da unidade popular foi muito lida e absorvida pelos eurocomunistas na Europa, principalmente na Itália. Portanto, o que você tem aqui é um processo de amadurecimento da esquerda daquele momento. Lembramos, como o Ágio bem colocou, a unidade popular estava cercada da Revolução Cubana, insurrecional, guevarista, castrista, tá certo? Ditatorial, sanguinária. Ao lado da Revolução Nicaragüense, também ditatorial, autoritária. Ao lado ainda da chama da esperança da União Soviética que não tinha se apagado. Ao lado do que hoje é a grande transformação do comunismo, que é a China. Portanto, a experiência chilena ela estava entrelaçada dentre esses projetos hegemônicos de revolução. Por isso, ela é tão importante ser compreendida, não apenas enquanto um projeto que foi vitorioso nas urnas, mas que, na verdade, mais do que vitorioso nas urnas, foi um projeto que inspirou vários outros projetos, diretamente ou indiretamente. Porque qual foi o grande problema? E isso o Ágio estava brigando, teoricamente, com o Fernando Henrique Cardoso, ali nos anos 80 e 90. Qual foi o grande problema? Antes do Fernando Henrique virar presidente, a relação entre conflito e consenso. A perspectiva das transformações na América Latina e no mundo ocidental, por parte da esquerda, ainda se baseava muito na teoria, na lógica do conflito entre classes. E o que o fracasso da experiência chilena demonstrou para as forças progressistas é a necessidade do consenso, da interpretação da realidade, que passa principalmente com o diálogo. Por que tanto na Europa quanto na América Latina, os comunistas ou socialistas estão conversando com os democratas cristãos? Os democratas cristãos. Por que ocorreu isso? E por que esses projetos foram vitoriosos? Basta ver como foi a redemocratização na Espanha, por exemplo. Basta ver como foram, até hoje, os processos políticos que ocorrem na Itália. Tá certo? Então, é isso que a unidade popular ela tem que servir enquanto inspiração e reflexão. Não a questão da música na Revolução, que é importante, não a questão do aliendismo como uma esperança ainda, ou uma perspectiva de formação de uma nova possibilidade revolucionária, nada disso. Tudo isso já caiu por terra há muito tempo. Mas a grande lição da unidade popular é o esforço em busca de um consenso, não necessariamente contra forças ocultas ou imaginárias, não necessariamente contra o fascismo, não necessariamente contra o populismo, que são conceitos ultrapassados, conceitos que ficaram lá no século XX. Mas a grande experiência da unidade popular, que tem que ser refletida e repensada e transformada em novos conceitos, é a importância da criação de um consenso, da interpretação da realidade daquele momento. Então, a derrota de Allende, ela inspirou diversas vitórias. A derrota de Allende, 10 anos depois, redemocratizou a América Latina. E foi a partir do que o Marcos vai falar daqui a pouco, que é o trauma. A partir desse trauma é que basta ver, por exemplo, eu não estou adiantando sua fala não, Marcos, só estou fazendo eixos de ligação. É a partir desse momento que Ferreira Goulart torna-se um democrata. Tá certo? Juntamente com eles, vários outros teóricos vão absorver as leituras do liberalismo. E é essa provocação que eu deixo aqui por último. A necessidade de que forças consideradas hoje progressistas voltem a absorver ideias ligadas ao liberalismo e ao conservadorismo, não apenas alianças conjunturais, mas a absorção do que significam essas sociedades atuais. Então, nós não temos nada de reacionarismos, nada de fascismo, nós temos a experiência da unidade popular enquanto experiência que foi derrotada, mas que ensinou várias vitórias. E esse é o grande legado da unidade popular, a democracia.
dentro de todas as dificuldades. É por isso que o livro do Ágio começa Democracia e Socialismo. Dentro de todas as dificuldades, a luta pela democracia, a interpretação do que é democracia nas realidades complexas das nossas sociedades. E é essa chama que deve ser acendida novamente para se pensar a experiência dos 50 anos da Unidade Popular. E aí eu falo tanto do Partido Socialista Espanhol, da Frente Ampla Uruguaia, da redemocratização brasileira, da redemocratização chilena, certo? Enquanto modelos e projetos vitoriosos que construíram sociedades modernas, tá certo? E é com essa interpretação, diante desse momento de crise das esquerdas que nós estamos vivendo, é que a experiência da Unidade Popular e revisitar a obra, o livro Democracia e Socialismo, tanto nos auxilia a pensar e repensar as estratégias políticas para além da esquerda, mas as estratégias políticas para um projeto democrático e republicano. Obrigado. Obrigado, Vitor. Muito boa sua fala. E nós temos aqui também duas perguntas aí para você. Certo. A primeira é do Pietro Senna, que está perguntando aqui se a Unidade Popular pode ter sido uma influência para várias guerrilhas e partidos opositores radicais de esquerda para países de direita na América do Sul, como o Brasil. Na verdade, a Unidade Popular não inspirou guerrilhas. O que inspirou as guerrilhas foram os projetos castristas e maoístas. Na verdade, a Unidade Popular, a sua vitória, mas principalmente a sua derrota, mostrou para as forças políticas, e aí muita gente que defendia a insurreição vai defender a democracia. Então, a Unidade Popular, ao contrário de inspirar guerrilheiros, a Unidade Popular ela inspirou um novo posicionamento de pensamento político, de pensamento democrático. Então, na verdade, a Unidade Popular ela inspirou o surgimento de ideias democráticas, verdadeiramente democráticas, universalmente democráticas, pelas esquerdas, não só na América Latina, mas também na Europa Ocidental. Beleza. Temos mais uma outra pergunta aqui, do Frater Emanuel. Por que atualmente se tem tanta banalização dos termos? As pessoas têm dificuldade de entender o que é socialismo e comunismo e classificam tudo como comunismo. Sim, há uma banalização. É muito difícil essa pergunta, Manuca. A sua pergunta é muito boa. Há uma banalização porque há também uma democratização dos acessos ao conhecimento, tá certo? Isso vem ocorrendo com o acesso às mídias sociais. Então, a leitura de um livro, sentar para ler um livro físico, é diferente de você sentar para ler os stories e sentar para ler Instagram, Facebook, enfim. Então, realmente, é um paradoxo, mas o mundo está discutindo mais política. Gramsci apareceu, por exemplo, no vocabulário de uma nação, tá certo? Mas, por outro lado, a leitura fica mais rasa. É o mal e o bem da nossa própria democracia, da nossa própria civilização. Isso não é uma queda civilizatória, tá certo? Como alguns intelectuais conservadores acreditam que esteja acontecendo, mas é uma realidade. Daí cabe, nessa disputa de discussões, cabe aos acadêmicos, aos intelectuais, transformar essa linguagem. O Sorrilha, que não sei se continua assistindo ainda, ele faz essa proposta, esse trabalho, que é você levar a linguagem acadêmica, o conceito, de uma forma clara, mas ao mesmo tempo criativa, informacional, para o mundo que nós hoje vivemos. Então é aquilo que eu discutia com um amigo meu. De fato, Kant deve ter lido quantos livros na vida dele? 20, 30? Um TCC hoje em dia tem 30, 40 livros, tá certo? Então percebam como é a diferença da reflexão, do pensamento, mas é o mundo que nós vivemos. Uma especialização muito grande e uma transformação radical da nossa própria sociedade. Tem os lados positivos, basta ver que a expectativa de vida dobrou nos últimos 200 anos, de 40 para 80, mas há o lado negativo, que é a diminuição do que nós podemos chamar de pensamento erudito, tá certo? Esse é o paradoxo da nossa modernidade, que se resume numa compressão do tempo e do espaço, cada vez tudo mais rápido e menor. Eu também gostaria de dar uma entrada nessa pergunta aí. Eu sei que ela não foi para mim, mas eu queria dar
dar um pitaco aí nessa questão, porque eu acho que isso tem muito a ver também, essa questão de classificar tudo como comunismo, tem muito a ver com uma cultura política anticomunista dentro do Brasil. E é uma cultura política que vai se formando desde os começos da nossa República. Desde que ocorre, mais ou menos, a Revolução Russa em 1917, já há uma percepção do comunismo no Brasil numa chave muito negativa. E depois nós vamos ter várias ondas de anticomunismo no Brasil, como bem define um professor da UFMG chamado Rodrigo Pato Samota, que há momentos no Brasil onde esse medo em relação ao comunismo ele é muito forte. E essa cultura política acaba colocando como comunismo coisas que, na verdade, não são comunismo, no final das contas. Então, nós temos uma onda anticomunista lá nos anos 30, na beirada ali do Estado Novo, em 37, com o golpe do Estado Novo, dado por Getúlio Vargas. Nos anos 40, comecinho da Guerra Fria, nós temos uma outra onda anticomunista no Brasil, que acaba colocando o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade em 47. Uma outra nas vésperas do golpe militar, golpe civil-militar de 64, e agora, de alguma maneira, nós estamos vivendo uma atualização dessa cultura política anticomunista, mesmo num momento onde o comunismo deixou de existir praticamente. No momento em que não há mais Guerra Fria, no momento em que não há União Soviética, no momento em que não há mais essas coisas enquanto força histórica. No máximo, nós temos a China, mas com um comunismo, assim, né, se é que se pode chamar aquilo de comunismo, algo muito diferente do que foi a própria experiência soviética. Então, super concordo com isso que o Vitor falou, tem essa questão da rapidez, da compressão do espaço, aceleração do tempo, redes sociais acabam tornando o debate muito mais complicado em relação a essas coisas, mas tem também esse ponto dessa atualização de uma cultura política anticomunista, mesmo num momento pós-comunista. Então, ela acaba, esses setores mais conservadores e até reacionários, acabam colocando como comunismo coisas que não tem nada a ver com o comunismo no final das contas. Tipo, sei lá, chamar o PT de comunista, ou coisas nesse sentido. Mas, enfim, era só para dar uma respondida nessa questão, para colocar esse ponto aí. Enfim, eu gostei muito da fala dos dois, e principalmente o modo como o Vitor coloca a nossa relação com o trabalho do Alberto Agio. Eu gosto muito da palavra que ele usa, que é a ideia de que nós somos, na medida que nós fomos orientandos do Agio, agora nós estamos aí nas nossas trajetórias de pesquisa, nós aparecemos muito como continuadores do trabalho do Alberto Agio, e essa live nasce muito dessa perspectiva de continuar essa obra, de ver os reflexos dessa obra, que é o Democracia e Socialismo, que foi publicada lá no começo dos anos 90. Nasce muito de uma releitura que eu comecei a fazer dessa obra. A primeira vez que eu tive contato com ela foi, acho que em 2012, 2013, quando eu ainda estava na graduação, e agora 2020... por coincidência, sem nem me lembrar que se tratava dos 50 anos da Unidade Popular, eu decidi reler esse livro, e aí eu pude encontrar exatamente isso que o Vitor falou. Um trabalho que começa nos anos 90, mas que ele vai se frutificando em outras sendas, em outros caminhos. E como o próprio Vitor também citou, ele fala do meu trabalho com Ferreira Goulart, fala do meu trabalho com Gramsci, e eles mostram muito exatamente esse dilema entre democracia e socialismo, que de maneiras muito distintas está nesses dois autores. Na verdade, essa discussão nem começa nos anos 90, ela é publicada nos anos 90, mas começa no final dos anos 80. Mas, enfim, ela se frutifica bastante para além desse momento. E aí, por vias muito distintas, essa questão da democracia e do socialismo, a gente pode ver ela em vários espaços. Então, vi ela no meu trabalho de mestrado com o Ferreira Goulart, e também vi ela, por uma outra perspectiva, no meu trabalho de doutorado com o Antônio Gramsci. Então, vou tentar desenvolver mais ou menos essas duas falas para pegar questões que estão tanto na fala do Vitor quanto na fala do Agio. Quando se coloca a questão do trauma na América Latina e desse momento da
da Unidade Popular como um momento de transformação e de inflexão nas culturas políticas das esquerdas latino-americanas, o Ferreira Goulart é um objeto muito interessante para a gente observar isso, porque a sua trajetória mostra exatamente esse movimento de um cara que, no começo dos anos 60, pensava a partir de uma expectativa revolucionária e que, depois do fracasso da via chilena, começa um processo de desconstrução dessa expectativa revolucionária para começar a pensar numa perspectiva mais democrática, reformista, a partir de uma aproximação com o liberalismo. Então, se nós olharmos para o Ferreira Goulart, ele é um cara que, no começo dos anos 60, ele está produzindo, por exemplo, poesia de cordel, ele está no CPC da UNE, o Centro Popular de Cultura, ele está muito próximo do Partido Comunista, e ali naquele momento, por mais que o Partido Comunista falasse na expectativa de uma revolução democrático-burguesa, etc., ainda havia um ideal revolucionário no Ferreira Goulart, a expectativa de que uma revolução pudesse vir a acontecer no Brasil, mesmo que também com essa perspectiva de uma revolução democrático-burguesa dentro do seu horizonte. Então, ao longo dos anos 60, esse personagem, que é o Ferreira Goulart, constrói essa cultura política com um horizonte de expectativa revolucionário a partir dessas experiências. E é na medida em que ele experimenta o autoritarismo, tanto soviético, quanto brasileiro, quanto chileno e quanto argentino, que ele vai mudar essa perspectiva. Então, ele entra na ditadura militar brasileira, não adere à luta armada, assim como o Partido Comunista Brasileiro também não adere à luta armada. Vários vão sair do Partido Comunista Brasileiro para se dedicar às armas, mas o Ferreira Goulart mantém a sua opção de luta democrática contra o regime militar, mas mesmo assim ele acaba exilado. E a sua primeira etapa do exílio é na União Soviética. Como ele mesmo gostava de brincar, ele foi para lá para fazer um curso de subversão, para aprender a ser subversivo. E lá ele já começa a ficar traumatizado em relação ao socialismo e às perspectivas revolucionárias. Porque ele imaginava encontrar uma coisa na União Soviética e encontra outra totalmente diferente. Havia, por parte dele, uma perspectiva mítica em relação àquele lugar. Ele ficava imaginando algo fora do tempo, algo maravilhoso. E quando ele chega lá, era meio que um lugar como outro qualquer. No seu livro de memórias, ele relata isso e relata exatamente essa decepção. E a decepção já acontece no momento em que ele desce do avião, por exemplo. Quando ele vai dizer, para minha surpresa, a estrada soviética era uma estrada qualquer. Então não tinha muita diferença de todas as outras coisas que ele tinha visto ali. E para piorar, quando ele entra dentro dessa experiência soviética com mais profundidade, ele vai notando o autoritarismo, vai vendo a censura aos intelectuais, vai vendo a própria crítica dos soviéticos em relação ao trabalho dele, que não quiseram traduzir alguns de seus livros, porque eles não demonstravam perspectiva revolucionária suficiente. Um tradutor se recusou a fazer a tradução para o russo. Enfim, tentaram treinar ele militarmente. Então, a estadia da União Soviética já começa a ser traumática para o Ferreira Goulart. Mas depois disso, ele vem para a América Latina, volta para a América Latina e chega no Chile em maio de 1973. O golpe seria em setembro de 1973. E quando o golpe acontece, o Goulart já sofre o seu segundo golpe militar. O primeiro tinha sido no Brasil, em 64, e o segundo no Chile, em 1973. E ali a leitura dele é muito interessante, porque a leitura do Goulart, naquele momento, não está pensando no golpe como fruto do imperialismo, não está pensando no golpe como fruto dos Estados Unidos, da intervenção americana no Chile, na Guerra Fria. Não quer dizer que ele negue a influência dessas questões. Mas, na real, o que ele está apontando é como a própria esquerda errou ao longo do processo político chileno e acabou contribuindo para o próprio fracasso da experiência chilena. Então, o foco dele naquele momento, o foco dele naquela derrota, não era pensar, entre aspas,
a culpa do outro, mas era pensar uma própria autocrítica de como aquele percurso da esquerda tinha desencadeado ou ajudado a desencadear aquele golpe militar de 1973. E onde reside o ponto da crítica do Ferreira Goulart? Reside exatamente na perspectiva revolucionária. O que ele está dizendo ali é que a revolução, o radicalismo que ainda permanecia dentro da unidade popular, em vez de construir o socialismo dentro do Chile, levou a sociedade chilena a uma luta terrível dentro da sociedade, a uma polarização forte dentro da sociedade, que inviabilizou diálogos e, no final das contas, inviabilizou o próprio sistema democrático chileno. Então ele está querendo dizer, no final das contas, que aquele radicalismo que permanecia dentro do governo Allende foi prejudicial à própria democracia. E a leitura dele é, a partir de então, eu entendo o significado da derrota, e ao entender o significado da derrota, não pretendo mais me conciliar com uma perspectiva radical da política. Então, a partir desse momento, se trata de buscar novos horizontes de expectativa para a ação política. Não se trata de um Ferreira Goulart que abandona a luta pela igualdade, a luta por um mundo mais justo ou coisas do tipo. Ele não é um apóstata, ele não é um homem que perde a fé. Então, a derrota da unidade popular não significa o fim das expectativas, não significa o fim do futuro, mas significa que o futuro deve ser construído de outro modo. Não mais a partir do tempo da revolução, mas sim agora a partir de outro tempo, que é o tempo da democracia, o tempo do reformismo. Então, o que ele está pensando ali, com este trauma, é exatamente mudar a perspectiva, mudar o seu horizonte de expectativa. Então, uma das vias para se acessar a democracia a partir da derrota da via chilena foi exatamente esse trauma. Um trauma tão forte para pessoas como Ferreira Goulart que é capaz de alterar as suas percepções sobre a realidade. É a partir, então, de 11 de setembro de 73, claro que é um processo longo, etc., mas é a partir, com mais evidência, de 11 de setembro de 73, que aquele horizonte de expectativa revolucionário começa a ser criticado em detrimento de um novo horizonte de expectativa reformista e democrático que vai ser colocado no seu lugar. Então, por isso que o Vitor, na fala do Vitor, se coloca essa questão do trauma, essa questão do Ferreira Goulart e da sua trajetória, como uma trajetória muito exemplar, dessas pessoas que olham para a experiência chilena não como o fracasso de tudo, mas como o fracasso de determinados posicionamentos políticos. E que a esquerda, a partir de então, também não faliu junto com a experiência chilena. O que faliu foi a revolução. O que faliu foi o radicalismo. E isso aponta para a perspectiva de uma nova esquerda que vai conseguir pensar o mundo a partir do reformismo, da democracia, etc. Então, a trajetória de Ferreira Goulart é muito interessante. E isso coloca para nós uma outra questão muito importante, que tem a ver com a trajetória também de pensamento de Antônio Gramsci. Na verdade, Ferreira Goulart não tem nada a ver com Antônio Gramsci, mas enfim, também é um autor que coloca essa questão da revolução. E é mais ou menos esse ponto que eu quero explorar com vocês agora. Na verdade, a fala que eu tinha pensado estava muito ligada a essa questão, que vai sair em um artigo na revista Política Democrática, revista que a Fundação Estrogildo Pereira tem virtualmente, e deve estar saindo aí já pelos próximos dias, que é um artigo que mostra, em continuidade também ao livro do Alberto Agio, O Democracia e Socialismo, que um dos dilemas da experiência chilena, da unidade popular, era uma ambiguidade entre democracia e revolução. Ou melhor ainda, uma ambiguidade entre o tempo da revolução e o tempo da democracia. Esses dois tempos, eles são largamente incompatíveis. E essa incompatibilidade desses dois tempos acabou gerando muitos problemas dentro da unidade popular, acabou gerando polarizações dentro do próprio partido, várias tensões dentro do próprio partido.
Por que eu estou dizendo isso, que há uma incompatibilidade entre o tempo da Revolução e o tempo da democracia? Porque o tempo da Revolução, ele é um tempo que surge em uma época, e aí Gramsci é o cara que nos ajuda a pensar isso, surge em uma época onde o Estado era tudo e a sociedade civil era gelatinosa. O que significa isso na prática? Significa que, nas formações políticas do início da modernidade, o Estado era muito forte e a sociedade civil era mais fraca e que esse Estado, de modo muito simples, colocando isso. Qual é o lance? A Revolução, portanto, se coloca exatamente numa ideia de assalto a esse aparelho do Estado. A Revolução visa a tomada desse aparelho do Estado para produzir as suas transformações históricas. E mais ainda, pensa essa transformação do Estado como um momento de ruptura, como um momento onde, num termo que o próprio Ajo usa em outro livro, que eu gosto muito, como um momento do fiat do desenvolvimento histórico. Como se a partir dali houvesse uma ruptura, houvesse a possibilidade de inauguração de um novo tempo muito rápido, a partir do poder desse Estado. E nós sabemos aonde levaram essas experiências revolucionárias. Todas elas vão ser seguidas de grandes momentos de terror, não é? Então, esse tempo da Revolução é o tempo dessa sociedade civil gelatinosa e do Estado, que é tudo, e é o tempo também da urgência revolucionária. Toda revolução ela é marcada por urgências. Ela precisa acontecer rapidamente, e mais do que acontecer rapidamente, ela precisa transformar a sociedade num ritmo muito rápido, o que, obviamente, faz com que o consenso, o diálogo, seja atropelado no meio desses processos revolucionários, não é? Então, o tempo da Revolução é este. Já o tempo da democracia, ele é vivenciado a partir de uma outra perspectiva e parte também de uma outra leitura da própria modernidade. Gramsci vai dizer, por exemplo, que no Ocidente, essa relação entre Estado e sociedade civil se dá de modo diferente. Há um fortalecimento da sociedade civil. E esse fortalecimento da sociedade civil ocorre exatamente porque nós temos outras instituições dentro dessa sociedade. Nós temos partidos políticos, nós temos sindicatos, nós temos a própria democracia. Então, dentro dessa nova formação política, classificada pelo Gramsci como ocidental, e aqui parênteses, ocidental não tem nada a ver com localizações geográficas, tem mais a ver com essa questão das formações políticas. Então, nessa formação política ocidental, a sociedade civil é mais forte. De modo que pensar em tomar o Estado e dali de cima do Estado transformar a sociedade como um todo não garante nada. Então, um novo tempo exige novas fórmulas políticas. E esse novo tempo é o tempo no qual se deve buscar não mais a revolução, se deve buscar, no final das contas, a construção da hegemonia ou a construção dos consensos. Então, o que o Gramsci está dizendo é: quem quer se tornar dirigente de uma sociedade não se trata de tomar o Estado, mas se trata, antes de se tornar governo ou qualquer coisa do tipo, se trata de construir consensos dentro da sociedade civil. Se trata de convencer a sociedade em torno das suas propostas. E com isso, o que o Gramsci está fazendo é mostrar que o tempo dessa modernidade é completamente diferente do tempo da Revolução. Se a Revolução é a urgência, é a necessidade da ruptura, de transformar tudo com muita rapidez, o tempo do consenso é completamente outro. O tempo da democracia é completamente outro. Porque a formação desses consensos implica, em primeiro lugar, em diálogos. Eles não são impostos, eles são consensuados, eles são pactuados. Então, isso demora mais para acontecer. É um tempo mais lento, é um tempo mais até agônico, exatamente porque é um tempo da discussão, é o tempo da disputa, é o tempo da conversa, que é fundamental para essa questão democrática. Então, veja, com essa questão
que o Gramsci coloca, dessas leituras da modernidade, se vê que o tempo da revolução e o tempo da democracia, eles são incompatíveis. Não é possível conciliar democracia e revolução. E o problema, um dos problemas, na verdade, da experiência chilena naquele momento, é que a revolução não foi abandonada por completo. Se anuncia a ideia da construção do socialismo por uma via democrática, se anuncia a via chilena ao socialismo, mas ao final das contas, a perspectiva revolucionária ainda está ali. E essa perspectiva revolucionária, por muitas vezes, faz com que Allende atropele o ritmo das transformações históricas, radicalize o próprio processo histórico naquele momento. Então, o desafio que a Unidade Popular não soube enfrentar naquele momento, ou não conseguiu criar como uma grande novidade para aquele momento, é exatamente ter compreendido o que era o tempo da democracia. Então, ela entra dentro do governo para preservar a democracia e tentar construir o socialismo a partir dali. Ela entra ali ainda pensando um pouco no tempo da Revolução. E isso foi fatal para o desfecho da experiência chilena. Então, o que fica de lição para nós, 50 anos depois da experiência chilena? O que fica de lição é: nós não estamos aqui para pensar a construção do socialismo de novo. Nós não estamos aqui para chorar os 50 anos do Salvador Allende, para pensar o socialismo latino-americano. Não se trata disso. Nós estamos aqui para entender que naquele momento o tempo da política era fundamental. O tempo da democracia era fundamental. E para os tempos que nós estamos vivendo, onde essa polarização ainda é muito forte, onde propostas antipolíticas também são cada vez mais fortes, essa ideia de um tempo da democracia, um tempo do pacto, um tempo do consenso, ela é fundamental para nós enfrentarmos os desafios que nós temos para enfrentar no século XXI. Então, esse problema e esse desafio do tempo da democracia e do tempo da política já estava lá nos anos 70 na Unidade Popular. E ele ainda está conosco 50 anos depois para ser resolvido. Então, eis um dos nossos desafios aí para o século XXI. Então, enfim, minha fala era mais ou menos essa, tentar mostrar esse ferro regular, essa questão de acessar a democracia a partir do trauma, cancelar os horizontes revolucionários a partir do trauma e pensar essa ambiguidade de democracia e revolução dentro da experiência chilena a partir desse arsenal gramsciano. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. E aí passo a palavra de novo para o Alberto Ágio fazer as suas considerações aí. Muito obrigado. Ok. Olha, tá me ouvindo? Tá ok o microfone? Sim, certinho. Ok. Eu queria, a partir da fala de vocês e das questões que foram colocadas, preencher também algumas lacunas do que eu deixei de falar. Eu queria, veja aí meu tempo para a gente não estourar. Primeiro lugar, comentar uma coisa que o Vitor falou, imperialismo, o momento do imperialismo e da teoria da dependência. Isso está muito claro no período da Unidade Popular. Né? Embora tudo aquilo tivesse sobreposto do ponto de vista de teoria, de projetos, etc., a sombra do imperialismo, da noção de imperialismo e da teoria da dependência é muito grande. Então, a gente não pode ser anacrônico de analisar a Unidade Popular naquele momento com o cenário da globalização que nós temos hoje, o fim da Guerra Fria, né? As experiências pós-comunistas, que são muitas vezes surpreendentes, né? De alguma maneira,
como, por exemplo, a China, que o Vitor também mencionou. Então, no contexto do imperialismo e da teoria da dependência, não é nada fora do esquadro imaginar as dificuldades que a Unidade Popular e um governo, né, que era um governo muito diferenciado, como o do Allende, teria, né? Sem aliados, né? A União Soviética tinha poucos recursos. Na verdade, era uma espécie de fantasia isso da União Soviética como uma grande potência econômica que disputa com os Estados Unidos. Não há muitos recursos que a União Soviética pode dar ao Chile, como não deu, nem a China, né? Cuba, muito pouco, né? Dava mais assessoria e era uma relação muito mais ambígua, né? O restante, Brasil numa ditadura, né? O México muito distante, mas com todos os outros problemas, e os Estados Unidos, obviamente, contra, né? Liberando, bloqueando o preço do cobre, principal riqueza do Chile, no mercado internacional. Quer dizer, é uma guerra comercial contra o Chile. Então, eu acho que a Unidade Popular são os estertores da teoria da dependência e da teoria do imperialismo, né? É uma tentativa de enfrentar essa realidade com uma teoria que já não dá conta dessa realidade, mas também não se tem nada para colocar no lugar. Então, é um momento dramático da história para esse tipo de ator político como foi a Unidade Popular, né? Então, mesmo assim, para a Unidade Popular, não diria para o Allende, mas para as forças políticas da Unidade Popular, Cuba é um modelo muito próximo, mas não pode ser assumido enquanto tal. E, pasmem, o modelo que os líderes da Unidade Popular passam a vislumbrar, muita gente falou da Iugoslávia, mas isso foi muito rápido, é a Alemanha Oriental. Quando a Alemanha Oriental se estabiliza, né, se define a divisão da Alemanha, quer dizer, nós estamos aí nos anos 60, o Muro de Berlim, e começa a reorganização das Alemanhas e da Alemanha Oriental sob influência soviética. Então, a perspectiva que existia no Chile de unidade entre comunistas e socialistas existia na Alemanha Oriental. Isso é apontado pelo livro, né, do Joaquim Fermanduá, que é A Revolução Inconclusa, publicado em 2013. Né? Então, essa questão de Cuba e da Alemanha Oriental é um novo ponto que se coloca para a gente entender como é que aqueles caras da Unidade Popular, que não estavam pensando em termos de uma revolução bolchevique, mas pensavam em termos tão convencionais quanto a maior parte dos dirigentes do chamado bloco socialista. Então, o modelo, se não podia seguir o modelo da Revolução Cubana, no processo revolucionário, porque se admitia que o caminho chileno era outro, do ponto de vista do governo revolucionário, o modelo da Alemanha, da República da Alemanha, a República Comunista, a República Popular da Alemanha, era um modelo onde eles se amparavam. Sem dúvida nenhuma, o Vitor tem razão, frente ao fim da Unidade Popular, o grande salto foi a leitura feita pelo Berlinguer sobre o problema de conquistar a maioria numa perspectiva de construir o socialismo pela democracia,
são os textos do Berlinguer, de setembro a outubro de 1973, publicado na revista Rinascita, que era a revista do Partido Comunista Italiano, onde o Berlinguer fala que as lições do Chile e do Allende jogam no sentido de se compreender que não basta a vitória eleitoral, e mesmo que a vitória eleitoral seja a conquista de 50% do eleitorado. Era preciso construir consensos com as forças progressistas e pensar em ir adiante através desses consensos e não de uma força que pudesse, a partir de 36% do eleitorado, ou seja, uma minoria, impor reformas do grau, da magnitude que o governo Allende impôs na sociedade chilena, gerando uma confrontação de forças que acabou chegando no antagonismo, sem sombra de dúvida, conforme o tempo foi passando e conforme as influências que foram ali colocadas. Então, essa questão é uma questão seríssima. Nesse sentido, analisar a experiência da Unidade Popular, acho que sobre o tema da Revolução e o fim da Revolução como fiat da história, como diz o Werneck Viana, quer dizer, essa coisa das vantagens do atraso e das vantagens do moderno, quer dizer, uma leitura leninista do ponto de vista metodológico pode nos auxiliar, e eu até usei isso na minha tese, que é lá de 90, e depois o livro de 93. O desafio da Unidade Popular não era se fundamentar nas vantagens do atraso, ou seja, no exército industrial de reserva que teria para se movimentar para fazer a revolução, né? Na pobreza, no subdesenvolvimento. Quer dizer, se fundamentar nisso, que daria suporte ao governo Allende, era um meio caminho. Era necessário descobrir como, né, se poderia obter as chamadas vantagens do moderno, ou seja, Chile como um país ocidental, Chile como parte, né, dessa modernização ocidental, Chile como um Estado democrático capaz de atuar no sentido de democratizar mais ainda a sociedade chilena. Note-se que depois dos anos 90, inclusive por conta dessas revisões todas que foram feitas, depois dos anos 90, com a vitória da Concertação, etc., é que se começa a pensar que, efetivamente, a sociedade chilena não era nada democrático, que o sistema político chileno era democrático, mas isso não rebatia na sociedade, que a sociedade tinha uma estruturação e um conjunto de práticas muito oligarquizado e muito aristocrático, que é uma permanência no Chile hoje. Se nós formos olhar a sociedade brasileira e a sociedade chilena, nós vamos ver que a sociedade brasileira é muito mais democrática do ponto de vista da convivência e das relações, por incrível que pareça, do que a própria sociedade chilena. O Allende era uma figura, vamos dizer, que podia-se dizer que era de perfil aristocrático. E a sequência das lideranças políticas no Chile, os próprios sobrenomes indicam, né, sendo de esquerda, centro ou direita, são elites que governam, né, a sociedade chilena. No momento de resistência ao Pinochet, o grupo, a banda musical lá, Los Prisioneiros, evidenciou isso daí numa canção deles. Eles dizem mais ou menos assim: o seu sobrenome não é Tapia, não é Gonzalez nem Tapia, o seu sobrenome é como de origem alemã, inglesa, de origem da aristocracia espanhola. Quer dizer, não é de gente que vem
dos de baixo. Então, há toda uma historiografia que se preocupou com isso, né? Gabriel Salazar, por exemplo, é um dos grandes historiadores que estudou isso e que a gente tem que levar em consideração. Quer dizer, essa crença na democracia era mais no sistema político democrático, que depois mostrou que não se sustenta sem uma sociedade democratizada e sem democratas, né, na vida social. Então, essa vantagem do moderno, do ponto de vista, mesmo que a gente pense naquela época, né, seria uma grande descoberta que não vingou. No fundo, a Unidade Popular foi muito convencional e buscou mais as vantagens do atraso do que as vantagens do moderno, né? E nós estamos usando aqui uma referência que está presente no Wernicke-Viana e que eu pude usar do ponto de vista metodológico e compreender muito bem por que a Unidade Popular, de certa forma, não representou um grande avanço nesse sentido naquele momento. Vai representar depois em função do seu fracasso. Então, o seu fracasso joga luz, né, ao contrário como disseram alguns, né, o fracasso do Allende, o fim da experiência chilena, era a demonstração de que é impossível um caminho democrático ao socialismo. É o inverso disso, é pensar como é possível, né, uma civilização moderna, o nome que se dê a isso, socialismo era o nome que se dava a isso, que era uma das alternativas da modernidade, né? Então, como a esquerda pode propor uma alternativa moderna a partir das vantagens do moderno? A Unidade Popular permaneceu sem resposta, mesmo porque fracassou. E depois da Unidade Popular, dos anos 70 para cá, ou seja, nesses últimos 50 anos que nós estamos lembrando agora, essa é a grande questão, né? Nós estamos diante da necessidade de novos conceitos para um mundo completamente outro, né? E que não vale a pena ficar construindo uma mitologia em torno do Allende, uma mitologia em torno da Unidade Popular, porque eles estiveram, de fato, diante de uma situação limite, do ponto de vista teórico, do ponto de vista político, e temos que reconhecer, eles fracassaram. Nem todos os atores são vitoriosos. Politicamente, Marx é um ator fracassado, Gramsci é um ator fracassado, né? O fascismo venceu. É só depois, né, com o pós-guerra, com Togliatti, etc., que o Partido Comunista Italiano se torna o grande partido que foi e tem toda uma história até o seu fim nos anos 90. Então, essa é uma questão também que pode ser aprofundada. E por fim, eu acho que aí tem uma questão importante. Não se trata exclusivamente da cultura política da esquerda, da cultura política do marxismo e do comunismo, que tem uma história intelectual importante, né? O Capital de Marx, o 18 Brumário, toda essa obra do Marx não é algo de se jogar fora do ponto de vista da história cultural do Ocidente, muito menos do Gramsci. Então, o que eu gostaria de enfatizar muito bem, nós estamos dialogando com a história, e dialogar com a história é pensar o que o Marx tinha a ver com todos os intelectuais democratas da segunda metade do século XIX. Inclusive porque a Associação dos Trabalhadores, a Associação Internacional dos Trabalhadores, que o Marx propunha, tinha o nome de Associação Democrática. Né? Então, pensar o Manifesto Comunista e a segunda metade do século XIX e o tema da democracia, por mais limitada do ponto de vista dos nossos horizontes, mas naquele momento era
a palavra democracia, do ponto de vista, saindo da boca de alguns teóricos que fizeram política naquele momento, como Marx, é algo significativo. Se nós formos pensar a derrota do Gorbachev, né? A derrota do Gorbachev é algo sério do ponto de vista de uma visão democrática da globalização. Então, se o Gorbachev é derrotado, né, não é porque lhe faltou liberalismo, muito pelo contrário, a discussão do Gorbachev frente a um mundo democrático e que um mundo que pudesse contar com a governança de vários parceiros de maneira pluralista, etc., tem uma raiz nessa cultura que vem da cultura política do comunismo, né? e que já conseguia transitar para um determinado pós-comunismo. Não o pós-comunismo da China de hoje, mas um outro pós-comunismo. Que era uma alternativa possível? Era uma alternativa. Né? Então, é por isso que Marx no 19, Gramsci no início do 20, Gorbachev, né, como são. Outra vez, eu estou falando de um fracassado. O Gorbachev fracassou, o Gramsci fracassou, o Allende fracassou. Né? Então, olhar a experiência chilena dessa perspectiva me parece, para nós, muito mais produtivo do que construir mitos ou pensar na perspectiva de que a nossa cultura política tem muito pouco de democrático, ou não tem nada de democrático. Né? Então, o que eu não concordo, eu acho que o Marx tem uma discussão sobre democracia, o Gramsci tem uma discussão sobre democracia, o Gorbachev também tinha uma discussão sobre democracia, e nós também temos que ter essa leitura e trabalhar essas questões. Não se trata de uma rendição ao liberalismo. Não é disso, não é essa a questão. Se trata de um diálogo com o liberalismo a partir de uma cultura política importante, né, que está, por exemplo, alicerçada numa produção significativa, principalmente dos italianos, principalmente da Fondazione Gramsci, principalmente de autores como Giuseppe Vacca, como Silvio Pons, etc., do ponto de vista da história política. Então, eu queria só colocar isso a partir das falas de vocês. Né? Acho que eu estou inteiramente de acordo com essa visão do Marcos Vinícius, do tempo da política democrática e o tempo da revolução. Eu acho que esse foi o dilema mesmo. Eu acho que a ultrapassagem disso é claríssima, né? E que a história nos serve para esse tipo de superação, né? A história como reflexão, como pensamento, e eu acho que essa fala do Marcos Vinícius, que vai estar presente no disco que vai sair aí, vale muito a pena pensar sobre isso. Beleza. Obrigado, Ágio. Vitor, você quer fazer também aí as suas considerações finais? Vou só encerrar, né? Agradecer aqui o convite novamente. Sim, né? Estão me ouvindo? Bem. Só testando? Tá perfeito. Agradecer o convite aí novamente e chamar a atenção para o que está acontecendo atualmente no Chile. Porque esses 50 anos de unidade popular, eles vêm em conjunto com um processo de transformação significativo na sociedade chilena atual, né? Que é o debate, que é a formulação, que embora o tempo da pandemia... porque tem o tempo da revolução, o tempo da democracia, mas também tem o tempo da pandemia, né? Tenha atrasado tudo isso, é uma discussão ferrenha, radical, e que nós, aqui na América Latina, temos que estar muito atento ao que está acontecendo no Chile, porque pode sair dali uma constituição que vá traduzir novamente o Chile, né? Que por
dentro do Chile, eles não consideram que eles são tão inovadores assim, mas quem está de fora, a grama do vizinho é sempre um pouco mais verde, né? Há uma experiência, dentro do Chile há experiências inovadoras e originais para se entender a América Latina. E talvez para o século XXI esteja saindo agora uma nova experiência para se ficar de olho, que é a nova Constituição do Chile, dentro de um embate que é a Constituição de 1980, aprovada dentro do regime ditatorial de Pinochet, mas legitimada pela sociedade durante muitos anos, assim como Tony Blair legitimou a Margaret Thatcher, assim como Bill Clinton legitimou o neoliberalismo, porque, na verdade, é a sociedade, é a modernidade, é o avanço, trazendo consigo diversos problemas. Né? O que não significa progresso e avanço não significa esquecer e escantear todos os problemas sociais presentes no Chile, como a questão da aposentadoria, como a questão do sistema público de saúde e como também, principalmente, como a questão do sistema de educação. Portanto, está saindo dali e a gente tem que observar com muito cuidado o que vai sair dali, porque isso pode ser uma grande inspiração, uma grande reflexão para se pensar a América Latina do século XXI, tá certo? Então, eu gostaria de chamar a atenção para essa experiência. Basta lembrar, só finalizando, quando o Ágio fala em democracia, né? A mulher no Brasil, ela sai na rua expressando o seu corpo, a sua fala, a sua identidade. Mesmo o Brasil sendo um dos países mais violentos dentro de casa contra a mulher. Mas eu presenciei muito no Chile, por exemplo, algo que não se vê no Brasil. A mulher no Chile, ela é silenciada na rua, com o seu andar, com o seu gesto, com a sua identidade. Isso está se modificando. O que aconteceu em 2011 é muito significativo. Tá? O que vem acontecendo enquanto denúncias, enquanto ações, mas isso, de fato, talvez seja traduzido na Constituição. Então, ainda é uma sociedade muito interessante no que diz respeito ao republicanismo, mas ainda muito deficitário no que diz respeito à democracia. A relação entre democracia e república talvez se encontre com essa nova Constituição. E aí que é por isso que as experiências do passado nos auxiliam a entender o que se passa numa sociedade efervescente como a chilena e que passou por transformações revolucionárias, seja no campo da esquerda, seja também no campo liberal, né? E experiências traumáticas também, que até hoje as pessoas que viveram aquela época trazem consigo, né? Seja no modo de conversar na rua, seja nos bairros. Tá? Os bairros chilenos dizem muito os posicionamentos políticos, de fato. Então, fiquemos atentos aí ao que está acontecendo no Chile contemporâneo. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Beleza. Obrigado, Vitor. Enfim, acho que podemos, então, encerrar aí, né? Então, eu queria agradecer muito à Fundação Estrogildo Pereira, à Biblioteca Salomão Malina, que proporcionou esse evento para a gente, está fazendo essa transmissão aí pelo Facebook. Agradecer a presença de todos que participaram aí pelo chat, que assistiram a nossa live. E, claro, agradecer ao Alberto Ágio, ao Vitor, pela participação no debate aqui nessa noite. Para mim foi uma experiência muito interessante, pude aprender muita coisa aí. Sempre estar no debate com vocês é sempre muito estimulante para mim, acho que para todo mundo também. E é isso aí. Desejar uma boa noite a vocês, desejar uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Muito obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Valeu.